Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 7 de maio. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Rony Ramos, também jornalista aqui do Parlamento Catarinense. Boa tarde, Rony. Olá, Delona. Olá, você que nos acompanha. Lembrando que também estamos ao vivo em sinal aberto pela TVAL aqui na região da Grande Florianópolis, também na região de Blumenau, além do nosso canal no YouTube Assembleia SC. Isso, e lembrando também que o programa Conecta é transmitido também pela rádio da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando da votação que foi realizada na tarde de ontem aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram um projeto de lei que altera o Código Estadual de Meio Ambiente, buscando flexibilizar as regras de compensação ambiental em alguns casos de desmatamento aqui no estado, Rony. A gente tem uma característica aqui em Santa Catarina que é a pequena propriedade rural. Muitos pequenos produtores precisam desmatar algumas áreas para poder ampliar suas lavouras, muitas vezes o fazem sem uma autorização ambiental para isso. Nesse caso, a legislação prevê que sejam aplicadas multas e até a forma de compensar. Esse projeto de lei aprovado, de autoria do deputado Oscar Gutz, do PL, ele prevê que esse agricultor tenha duas opções de compensação. Ou ele replanta a área que porventura ele precisou desmatar, ou essa mesma área pode ser compensada em outra área dentro da propriedade. Ou seja, ele consegue usar essa parte que ele precisou da lavoura, desde que compensando em outro local dentro da propriedade. Só que tem um detalhe nesse projeto, Delu, vale só para áreas que não são de APP. As áreas de preservação permanente permanecem com as mesmas regras. Só que daí a flexibilização é para o uso especialmente das lavouras em áreas que não são de preservação permanente. Isso, a gente acompanhou essa votação realizada aqui no plenário e conversamos com o autor desse projeto de lei, deputado Oscar Gutz, do PL, Partido Liberal, que falou um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. A pessoa desmatou, tem o direito de usar aquela área e agora possa cumprir isso em outra área, que, claro, é o dobro que vai compensar, mas vale a pena até porque ele já fez o dano, Então, agora ele possa usar aquela área e achar outro local para preservar o meio ambiente e cuidar do que é de direito, do IMA, do meio ambiente. A gente está aí para respeitar as leis, mas também nós precisamos produzir. O colono ele não fez de maldade, porque ele quer produzir naquela área. Projeto, então, que agora segue para a sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. E hoje pela manhã tivemos reunião da Comissão de Assuntos Municipais aqui da Assembleia Legislativa e os deputados, membros dessa comissão, falaram bastante sobre uma questão envolvendo a divisa dos municípios aqui de Santa Catarina. Tem muitos municípios aqui do estado, mais de metade dos municípios catarinenses, na verdade, Rony, que tem problemas na divisa, na regularização das divisas, não sabe onde termina um município, começa o outro, e a Assembleia Legislativa está querendo participar disso para ajudar esses municípios. A expectativa é que pelo menos 150 cidades não têm bem definido esses limites. Isso acaba causando insegurança jurídica para quem nela vive e também questões fundiárias de terra que atrapalham um pouco a vida das pessoas. O deputado Thiago Zilli, que é do sul do estado, ele está construindo aí a minuta de um projeto de lei para facilitar que os municípios tenham segurança jurídica e o respaldo para poder, conduzir os seus limites de terra. Ele levou esse assunto para a Comissão de Assuntos Municipais, que agora vai pegar essa minuta, esse anteprojeto, digamos assim, para que estudem juntos os pontos para daí apresentar uma solução adequada para todos, que então daí vai começar a tramitar o projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa. Mas um dos principais pontos é que já foi iniciado esse processo. A gente acompanhou também essa reunião da Comissão de Assuntos Municipais e conversamos com o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, que é o vice-presidente da comissão. Ele falou um pouquinho mais sobre essa questão envolvendo essa regularização das divisas dos municípios aqui de Santa Catarina. Comissão de Assuntos Municipais é a embaixadora e a porta-voz das cidades catarinenses na Assembleia Legislativa. E, infelizmente, é um drama em Santa Catarina porque mais de 150 cidades têm problemas em relação às suas divisas, o que acarreta prejuízos à comunidade, insegurança aos moradores. E aí, nessa insegurança em relação
a quem compete a responsabilidade sobre determinadas áreas territoriais de divisa, às vezes a população fica sem atendimento. Então é o início de uma tratativa aqui na Assembleia Legislativa que vai envolver muitos atores para que se possa solucionar esses graves problemas que mais de 150 cidades catarinenses enfrentam, no sentido de estabelecer exatamente quais as suas divisas e, por via de consequência, atribuir a cada qual as suas responsabilidades. E ainda durante essa reunião da Comissão de Assuntos Municipais, realizada na manhã de hoje, os deputados receberam uma comitiva com representantes da região sul do estado que estão preocupados com a situação da rodovia SC 435, rodovia que liga os municípios de São Bonifácio e São Martinho. Eles pedem melhorias, até porque essa rodovia ela serve como uma alternativa quando acontece alguma coisa na BR-101. São 40 quilômetros, a maioria de estrada de terra. É um problema aí constante para os moradores da região, especialmente quando é uma rota alternativa para carros e caminhões que acabam danificando ainda mais uma estrada que já necessita de reparos. Outro apontamento também é que ali existe um empreendimento de turismo na região de São Martinho, que também recebe bastante turistas e também é uma rota alternativa de quem vem do sul do estado para acessar esse empreendimento. Quem está na Grande Florianópolis pode acessar São Bonifácio já por um trecho asfaltado, porém quem está no sul tem essa via aí alternativa. Já é uma reivindicação antiga, a comunidade se reuniu com autoridades também de lá e vieram até a Assembleia Legislativa trazer os problemas, apresentar para os deputados também pedir uma solução e o apoio da Assembleia Legislativa, já que tem bastante morador, tem turismo ali e também tem a própria produção agrícola que é escoada por quem ali vive. Então, os representantes da região sul do estado estiveram nessa reunião da Comissão de Assuntos Municipais, conversaram com os deputados e a gente conversou com alguns desses representantes, né, o professor Cláudio Senin, que estava integrando essa comitiva, e falamos também com o vice-presidente deputado Napoleão Bernardes. Ambos falaram sobre essa necessidade de melhorias na rodovia SC 435. Acompanhe. Ela é uma rodovia hoje que ela serve como uma alternativa muito concreta e viável para quando algum incidente ocorra na BR-101. Nós já tivemos ultimamente muitos casos ali no Morro dos Cavalos, certamente sem querer prever coisas ruins, mas nós temos ali, né, um histórico e a gente sabe que o próprio terreno ali ele está propício a futuros incidentes. Então o que nós queremos? Que o governo se sensibilize e possa asfaltar todos os 42 quilômetros da rodovia 435 que interligam os municípios de São Martinho e São Bonifácio, para que seja, além de trazer desenvolvimento para aquela região que interliga ali Vale do Rio Tubarão, Vale do Capivari, Vale do Braço do Norte, possa também servir como uma rota de alternativa para que quando algum incidente ocorra na BR-101. Mobilidade, infraestrutura, estradas, rodovias são prioridade para Santa Catarina. Santa Catarina tem pressa em relação ao seu desenvolvimento e é notório que quando a BR-101 no âmbito do Morro dos Cavalos para, o sul do estado para. E há uma alternativa, que é justamente por uma rodovia estadual. A luta, né, pelo morro e pelo túnel no Morro dos Cavalos é uma luta importante no plano federal, mas Santa Catarina tem uma solução própria, que é ligar por asfalto aquilo que já está previsto, né, no plano estratégico aí de mobilidade do estado, que é o asfaltamento da SC 435. Vai impulsionar a economia local, o turismo local, numa região de potencial turístico importante, além de ser uma via super importante e inteligente do ponto de vista de fazer um corredor paralelo ligando o sul do estado à Grande Florianópolis. Lembrando sempre que a cobertura completa dessa reunião e também de todas as outras reuniões realizadas aqui na Assembleia Legislativa pode ser acessada na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. Agora a gente fala um pouco das redes sociais aqui do Parlamento e também dos deputados com a nossa colega Camila Borges. Boa tarde, Camila, tudo bom? Boa tarde, Delu. Boa tarde, Rony. Olá para você que nos acompanha. Dos destaques dos deputados aqui da Alesc, nós separamos um post do deputado Maurício Scudlark, do PL, em que ele fala sobre a destinação de uma emenda para o município de Barra Velha. Essa emenda, a partir dessa emenda, foi possível comprar 2 tratores que serão utilizados na Secretaria de Obras desse município. E os vereadores de Barra Velha e também os secretários municipais fizeram um vídeo agradecendo a essa emenda, que também foi compartilhado no Instagram do deputado Maurício, que você pode conferir, que está sendo passado agora. E também o deputado Maurício Scudlark, que destinou uma emenda de 150 mil para a saúde. O prefeito de Barra Velha falou
que o deputado é um grande companheiro e que possibilita os avanços desse município. E dos destaques das redes... e se você quiser seguir as redes sociais do deputado Maurício Skudilark, basta segui-lo no @Skudilark, lembrando que é K, D mudo e K. E dos destaques das redes sociais aqui da Alesc, nós separamos um post sobre a reunião que aconteceu em Brasília entre a Alesc e o ministro Renan Filho, em que eles discutem a questão do Morro dos Cavalos da BR-101. Nesse vídeo que nós postamos no nosso Instagram, tem uma fala do deputado Júlio Garcia e também do deputado Thiago Zilli, em que eles falam que, a partir dessa reunião, foi enviado ao TCU um relatório para que essa obra do Morro dos Cavalos seja incluída nas propostas do governo federal. Se você quiser acompanhar mais detalhes desse vídeo, em que o Thiago Zilli e o Júlio Garcia contam como foi essa tratativa, basta nos seguir nas nossas redes sociais no @AssembleiaSC. Ok, Camila, muito obrigada, trazendo aí os destaques então das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa e também dos deputados aqui do Parlamento Catarinense. E também tivemos reunião da Comissão de Saúde aqui do Parlamento Catarinense e os deputados membros da comissão reforçaram a importância de apoiar a campanha do Maio Vermelho. Nós estamos no mês de maio agora, né, que é o mês de conscientização sobre acidentes vasculares cerebrais. É o AVC, que a estimativa é que 100 mil pessoas morram por ano, brasileiros, desse acidente vascular cerebral, né, que muitas vezes ele é silencioso e quando acontece ou tem sequelas gravíssimas ou a pessoa vem a falecer. Vai existir um congresso aqui na nossa região sobre o tema e a ideia é que especialistas que estarão, né, aqui em Santa Catarina possam vir até a Assembleia Legislativa também participar da reunião da Comissão de Saúde e apresentar dados, soluções e o que a medicina, né, está avançando para conter aí esta doença, essa enfermidade que causa tantas vítimas, não só no Brasil, mas aqui no estado. E a gente, Delana, volta e meia, né, se depara com situações, algum conhecido ou que tenha um AVC ou que veio a óbito. É bem comum a gente sempre ouvir sobre essa doença e o Maio Vermelho traz esse alerta para a gente. Isso é importante investir muito na prevenção também, né? A gente acompanhou também essa reunião da Comissão de Saúde e conversamos com o vice-presidente da comissão, deputado Dr. Vicente Caro Preso, que falou um pouquinho mais sobre a importância, então, do Maio Vermelho e do trabalho de prevenção, de conscientização sobre o AVC, o acidente vascular cerebral. Acompanhe. Cada vez mais nós precisamos de dados da população, dados da evolução das pessoas que são internadas pela causa que mais mata e mais desabilita as pessoas. É uma grande causa de uso de fisioterapia, de recuperação, que é o acidente vascular cerebral. Nada mais justo que a Assembleia Legislativa dar todo o apoio à campanha e à movimentação de muitos profissionais espalhados aí pelo Brasil, mas sobretudo em Santa Catarina e sobretudo no norte do estado, em Joinville, que é o maior centro praticamente mundial de pesquisa sobre o AVC. Então, em Maio Vermelho, será debatido essa situação. E a Assembleia Legislativa está com um novo líder do governo, essa pessoa que representa um deputado, né, que faz essa ligação entre a Assembleia Legislativa e o governo do estado. O deputado Maurício Peixe, do PL, foi nomeado pelo governador Jorginho Melo, o novo líder do governo, em substituição ao deputado Ivan Nats, também do PL, né, que exercia o cargo até então. Além de ser do partido do governador, o PL hoje ele tem a maior bancada de deputados aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Maurício Peixe era suplente, acabou neste ano conquistando aí a vaga definitiva com 2 deputados que saíram para ser prefeitos, né? O deputado Maurício Peixe, ele é de Joinville, ele tem uma trajetória já na política, na vereança, foi presidente da Câmara lá da cidade, que é a maior do estado em população, e aqui na Assembleia Legislativa ele vem aí agora nessa função de líder do governo. Vocês podem acompanhar nas ordens do dia, especialmente quando há um debate de um projeto que é um pouco mais polêmico, geralmente o líder do governo ele se posiciona, ele vai até o microfone dos apartes, ele faz a defesa do governo do estado e orienta também a base governista a votar sim ou não pelos projetos
que estão em debate. Ou também ele responde dúvidas dos deputados que vão surgindo ao longo do processo e, além disso, ele faz, como a Delana já falou, essa articulação. Quando os projetos de lei chegam na Assembleia Legislativa, geralmente é um acesso direto do governador, porventura, às vezes até a gente vê o deputado atendendo alguma ligação durante o plenário, muito possivelmente é o líder do governo aí tratando de assuntos importantes, fazendo também essa ponte política do Executivo com o Legislativo. Isso, a gente acompanhou, então, né, o dia de ontem foi o primeiro dia aqui no plenário do deputado Maurício Peixe, do PL, atuando como líder do governo, e ele conversou com a nossa reportagem, falando um pouquinho mais sobre a expectativa, assim, à frente da liderança do governo aqui na Assembleia Legislativa. Acompanhe. Essa ligação governo e Assembleia, essa interlocução, nós temos que fazer com todos os partidos e saber daquilo que é importante. A Assembleia é a verdadeira representação da sociedade. Então, o Legislativo ele tem o dever de discutir e, quem sabe, né, até melhorar projetos que venham do governo ou para o debate. E isso nós vamos realizar. A recomendação que ele dá é tratar com todas as bancadas de igual maneira, dialogar, muito diálogo, e fazer sim com que os projetos do governo que venham para a Assembleia, eles possam ser aprovados daquela maneira, discutido com a sociedade, o que é melhor para a sociedade, porque Santa Catarina está sendo o melhor estado do Brasil. Isso deve-se tanto ao governo do estado, ao executivo, como também do legislativo, e é nessa linha que nós vamos seguir. Reforçando que hoje, quarta-feira, é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, com transmissão ao vivo pela TV AL e também pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, Delana. Até a próxima. Uma boa tarde para todos.